fevereiro, antes do carnaval, certo? Então, estejam já convidados, fiquem ligados nas redes do Teolab. Deixa eu me apresentar direito, então, para quem não me conhece ainda, vocês estão vendo aí Teolab, quem sou eu, o que faço, e enfim, né? Para quem vai ver depois também. Meu nome é Tiago, eu sou um cristão evangélico desde berço, eu sou biólogo, formado em biologia, e sou professor de biologia e de ciências do ensino fundamental e ensino médio. A minha formação original é essa, assim, universitária. Aí, enfim, a vida dá voltas, né? Também toco baixo na Tanlan, e o Davi falou: gente, se vocês quiserem botar as câmeras aí e ficar ligados aí, por favor, né? Eu sei que sábado de manhã a galera tá com cara de sono, tá lavando louça e assistindo o encontro. Eu sei como é que é, porque a pandemia, né, nos mostrou que isso é possível, né? Mas enfim, é mais legal quando eu vejo as carinhas de vocês, mas não tem problema. Se não quiser, não tem problema também. Então, eu toco numa banda também, algumas pessoas me conhecem da minha banda aí, que é a Tanlan. Quem não conhece, por favor, vá atrás aí. A banda ainda existe, apesar de estar meio parada, mas a banda ainda existe. Mas o fato é que essa história de ciência e fé cristã, ela se tornou já há muito tempo, enfim, ela se tornou o meu assunto hoje de trabalho mesmo. Eu hoje coordeno um projeto que trabalha com isso, que é o Teolab, que vocês estão vendo aí. E a ideia do Teolab é justamente promover eventos, na verdade, o que a gente faz são eventos para conversar com a igreja, com cristãos, sobre essa relação entre fé cristã e ciência. Né? E por que eu bolei esse projeto e coordenei esse projeto? Porque basicamente essa história de ciência e fé cristã é a história da minha vida, assim, é por isso que eu digo, hoje eu vivo disso, mas isso me acompanha já desde muito tempo. Então, quando eu era adolescente, eu fui confrontado com isso, né, com essa história de ciência e fé cristã, da mesma maneira como muitos de vocês já devem ter sido confrontados. Se tu te criou a igreja evangélica, imagina, né? Eu, um cristão evangélico de berço, minha família muito envolvida com a denominação batista, eu sou batista de berço, e aí eu chego no colégio e eu ouço falar nesse negócio de milhões de anos e evolução e esse troço. Eu disse, não, peraí, lá na igreja eu aprendi outra coisa. Então eu tô trocando em miúdos o que foi o assunto, assim, que me pegou desde muito cedo, assim. E aí desde os meus 14, 15 anos eu comecei a ler sobre esse assunto, especificamente de evolução e fé cristã, né? Aí eu fui num retiro, inclusive, que o tema era criacionismo e tal, e me apaixonei por esse assunto. Eu disse, não, mas eu preciso estudar esse negócio e tal. Enfim, a história é longa. O fato é que eu acabei fazendo biologia muito por causa disso. E aí o fato é que eu acabei indo no meio da biologia, enquanto eu estava na faculdade, eu acabei indo para os Estados Unidos por 1 ano e meio. Enfim, por outras coisas. Na verdade, eu fui estudar música. Das coisas que eu queria fazer era estudar música, e fiz mesmo. E aí, enfim, morei nos Estados Unidos, e lá, por causa do inglês, eu tive acesso à literatura que não tinha no Brasil, sobre esse tema de ciência e fé cristã, de Darwin, evolução, esse papo todo aí. E, enfim, a história foi bem longa, mas o fato é que eu acabei fazendo as pazes, vamos dizer assim, com Darwin, entendendo algumas coisas que eu não entendia antes e tal, e continuei fazendo biologia e tal, e virei professor, e aí dei aula uns 7 anos, mais ou menos, em escola, e aí eu resolvi ir para o mestrado em teologia, para meio que formalizar, vamos dizer assim, esses estudos nessa área que eu já vinha fazendo há muito tempo, nessas leituras e tal. Aí eu fiz mestrado em teologia estudando exatamente isso, movimento criacionista e evolução e fé cristã. E aí fui para o doutorado expandindo essa pesquisa, né? E no doutorado eu tive a oportunidade de ir para a Universidade de Oxford, fazer o período de sanduíche do meu doutorado, né? Na Universidade de Oxford, estudando com o professor Alistair McGrath, que coordena lá, ele é o presidente do Ian Ramsey Center for Science and Religion, que é um centro de pesquisas
dentro da Universidade de Oxford, dentro do departamento de teologia lá, é um centro de pesquisas em ciência e religião. Então eu passei 6 meses lá em 2016 com a minha esposa e foi muito legal, foi um tempo espetacular lá, enfim, em Oxford. Então muito legal, recomendo para todo mundo que gosta de estudar e tentar ir para fora, né? Sempre digo assim, se conseguir ir para Oxford, mais legal ainda. Mas é muito legal. Não é impossível, viu? Eu sempre dou a dica assim, se eu conseguir, você também consegue. A primeira coisa é estudar inglês, tá? Isso foi, eu sempre digo, é o grande lance que fez diferença na minha vida, foi o fato de eu ter estudado inglês lá atrás e morado fora e tal. Eu sempre compartilho isso para motivar, né, as pessoas e para a gente não ter medo de botar a cara mesmo, né? Ir atrás e vamos embora, é isso aí. Certo, pessoal? Então, basicamente, eu acabei me especializando nessa área, né, de ciência e fé cristã, assim, e aí montei esse projeto hoje, o Teolab, e estamos aí trabalhando com ele, dando palestra e fazendo isso que eu estou fazendo aqui com vocês, conversando com a galera, para tentar ajudar e tentar ser bênção para a igreja brasileira no que diz respeito a essa relação tão importante de ciência e fé cristã. Beleza, pessoal? Vamos começar? Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa que é, enfim, antes de eu dar início aos trabalhos aqui? Não? Se quiserem perguntar, coisa assim, pode perguntar. Eu sempre, enfim, se você quiser ir escrevendo as suas perguntas para não esquecer, aí eu posso responder no final, mas se tu tem alguma coisa que eu falei que não ficou muito clara, tu pode interromper na hora, desde que não seja muito longo, para não atrapalhar o flow, né, do raciocínio, mas se tu tiver alguma intervenção que tu queira fazer no meio, não tem problema, mas se tu tiver perguntas mais, assim, longas, vamos dizer assim, deixa pro final, que aí no final a gente conversa, beleza? Tá aí, o Amin botou ali. Então tá, pessoal. Um prazer, então, novamente estar aqui. Vamos orar para começar? Posso orar com vocês? Pai, obrigado por esse dia, obrigado por esse encontro, obrigado por essas pessoas que tu reuniu aqui virtualmente, obrigado pela tecnologia, Senhor, que faz com que a gente possa estar tão longe, mas ainda assim juntos aqui num ambiente virtual, e obrigado por isso, Senhor, obrigado porque tu separaste esse momento e que tu esteja abrindo nosso coração, abrindo nossa mente para saber um pouco mais sobre o mundo que tu criaste, sobre essa área tão legal que a gente gosta tanto, que é a ciência, e nos ajuda a entender, nos ajuda, acima de tudo, a dar um bom testemunho, Senhor, para cumprirmos a tua missão e sermos um sinal do teu reino aqui nessa terra. Eu te peço por isso em nome de Jesus. Amém. Queridos, então vamos lá. O que todo cristão deve saber sobre ciência e fé cristã? É o título que eu coloquei, tá? Eu combinei com o Amin disse que tem uma galera nova chegando aí. Eu digo, não, mas peraí, tem algumas coisas que se o cara tá começando a vir num grupo de conversa, discussão sobre ciência e fé cristã, tem algumas coisas muito básicas que as pessoas têm que saber e que muitas vezes as pessoas não sabem e que alguém precisa dizer isso para elas. Então, não, vamos começar por aqui, que eu acho que aqui vai dar uma base interessante para a galera começar a conversar sobre esse tema e tal, né? Porque a gente vê tanta asneira, tanta bobagem sendo dita por aí na universidade, no colégio, nas igrejas, inclusive, infelizmente, que é importante a gente ter claro algumas coisas, assim, né? E aí eu tô aqui tentando compartilhar um pouco daquilo, dessas leituras, desses estudos que eu tenho feito e aprendendo com muitas outras pessoas, né? Para que a gente possa, enfim, dar um melhor testemunho quando vem esse assunto, né? À tona. Então vamos lá. Eu sempre gosto de começar as minhas falas, e quem já me viu falando algumas vezes já viu esses slides aqui, que no meu contexto universitário de ter feito biologia, e depois eu fiz outro curso, eu nem falei na minha biografia aí, mas eu fiz letras também, não cheguei a terminar letras, mas enfim, eu tenho uma certa vivência no ambiente universitário, de universidade federal mesmo, né? Eu me formei na URGS, que é a Federal do Rio Grande do Sul. Existe uma narrativa na nossa cultura e que é muito presente na universidade, que é muito bem simbolizada por esse slide aí, e que se tu entendeu ele, tá bem claro, né? Se você liga o cérebro, você desliga a fé, né? E se você liga a fé, você desliga o cérebro. Ou seja, não tem como ligar as duas coisas ao mesmo tempo, é um interruptor, ou tá para cima ou tá para baixo. Ou seja, se você tem fé religiosa, você é burro, você desligou o cérebro. E se você
e vice-versa, né? Se você liga o cérebro, obviamente você não tem fé religiosa, você não acredita em Deus, você não acredita em Jesus e tal. Essa é uma narrativa extremamente comum, eu não sei na vivência de vocês, mas na minha vivência universitária eu fui confrontado com isso de diversas formas, e enfim, né, aquela frase, assim, talvez alguns de vocês já devem ter ouvido, né? Mas Tiago, tu é um cara tão esperto, como é que tu vai na igreja? Como assim? Né? Como é que mas tu é um cara que tá aqui fazendo faculdade, né? Um cara e tu vai na igreja, como assim, né? Enfim, então essa é uma narrativa corrente que mostra essa dicotomia, justamente. Né? Então tá aí, outra imagem, ó. Peguei no Google isso aqui, tá? Então, olha ali, ó, dessa narrativa. Vou mostrando imagens que apoiam essa suposta narrativa dicotômica entre ciência e religião, né? A ciência tá aí escrevendo o progresso, né? E a religião tá aí para apagar o progresso. Ou seja, religião é um troço que é coisa de gente retrógrada, gente obscurantista, e por aí vai, certo? Ciência e religião, né? Olha lá, 1611, a religião tá lá nos mosteiros, lá ajoelhada, rezando, e a ciência tá lá, olhando para o céu, descobrindo coisas. Aí o tempo passa, a ciência avança, e a religião não avança, não muda, ela continua lá, ó, nos mesmos mosteiros, e etc., né? Enfim, e por aí vai, né? 46, as telecomunicações e a religião não avança. É coisa de gente retrógrada, aquela ideia. A gente, 69, botou o homem na Lua e a religião, né? E botamos o robozinho em Marte e a religião continua fazendo a mesma coisa. Eu adoro essa imagem aqui porque ela já, para o olhar atento, ela já revela que a história é um pouco mais complicada do que isso, porque, por exemplo, esse primeiro carinha aqui que vocês veem na primeira imagem é um religioso. Né? O primeiro cara que ilustra a ciência, Galileu, é um religioso crente em Jesus. Enfim, ciência é um quadro cheio de matéria, né? E religião é Deus quis assim, amém. Religião é coisa de quem quer respostas fáceis, coisa de gente que não quer pensar. Assim diz essa narrativa. Ciência não, ciência é do cara que, né, que pensa, que estuda e tal, né? Assim diz a narrativa. A ciência tá ali, ó, descobrindo a verdade, né? Tá ali, truth, verdade, a ciência tá ali descobrindo a verdade. E a fé, ela está encobrindo a verdade. Ela não tem interesse em que se descubra a verdade, porque talvez se a verdade foi descoberta, as estruturas de poder que mantêm a religião, elas irão ruir, etc, etc, etc. Então a fé, ela não tem nenhum compromisso com a verdade. Quem tem é a ciência mesmo. Certo? Então, uma narrativa muito comum. Milhares de anos de religião nos levaram à Idade Média, 200 anos de ciência nos levaram à Lua. Né? Tudo, botei no Google, assim, Science and Religion, ou ciência e religião, é isso aí que aparece. Né? Já faz anos que eu fiz essa pesquisa, então hoje vai aparecer coisas diferentes, mas é isso aí. Eu adoro essa aqui também, eu sempre digo, porque essa aqui também já mostra uma compreensão um pouco de outro tópico, que mostra que essa história não é tão simples. Essa ideia de Idade Média, né, Idade das Trevas, a Idade Média e tal, que não tinha ciência, não sei o quê. Queridos, bobagem. Tá? Mentira. Tinha muita ciência na Idade Média, inclusive o Davi e o Amin e outros de vocês provavelmente estão usando uma grande inovação científica da Idade Média. Nesse momento eu estou vendo, eles estão usando um artefato científico da Idade Média chamado óculos. O óculos é um produto da ciência da Idade Média. Tá? Então esse papo de Idade das Trevas, isso aí, o Davi que está estudando história sabe que isso aí é bobagem, tá? Não sou eu o crente que está dizendo, é a academia, é os historiadores e tal. Tranquilo? Ciência e religião. A sociedade tem um problema aqui, né? A ciência vai lá, trabalha e resolve o problema. A religião vai lá, ora, reza, faz o seu esquema lá e não resolve o problema, certo? É simples, sério, diz o meme aqui. Tranquilo? Essa é a narrativa, de novo, né? Corrente que, enfim, que a gente é confrontado aí na universidade, muitas vezes. Ciência e religião. A ciência é a redenção da mulher, né? A independência da mulher. A religião é isso aí, né? É a opressão da mulher e tal. O resumo da ópera, querido, é mais ou menos isso, tá? Que religião é tudo de ruim, né? Tá aqui, ó, né? Cruzadas, avião em prédio, tal. Isso é a cara da religião, segundo essa narrativa.
E ciência é tudo de bom, é progresso, é foguete, é homem na lua, é sensacional. Isso é o resumo da ópera. O fato é que essa narrativa, a gente vê que ela é muito frágil, ela é boa para meme, mas se tu começar a pensar um pouquinho assim, abaixo da superfície da água, tu vai ver que, peraí, beleza, ciência pode ser isso, mas ciência também é isso, né? Ciência também é isso aqui, bomba atômica, isso aqui também é ciência. E religião, beleza, até pode ser isso, né? Existem muitas tragédias em nome da religião no nosso mundo, na história, mas religião também é isso, né? Religião é o cara que lutou pelos direitos civis dos Estados Unidos, é um homem religioso, pastor batista, Martin Luther King Jr., Madre Teresa, que fez muito pelos órfãos na Índia e tal, religião, em nome da fé em Deus, em nome de Jesus, enfim. Então essa narrativa, ela é muito popular, mas ela não se sustenta dessa maneira, né? Enfim, podemos falar a manhã inteira sobre essas narrativas muito propagadas pelo aquele movimento chamado neo-ateísta, né? Você já deve ter ouvido falar, tem um episódio lá do podcast da ABC2, no Bible Talk, sobre isso, sobre neo-ateísmo, que a gente fala um pouco disso, essa caricaturização da religião e tal, que o pessoal do neo-ateísmo faz, né? Richard Dawkins e companhia. Mas, querido, o fato é que na escola, no colégio, na faculdade, muitas vezes tu vai ouvir essa história, um professor dizendo isso, que a religião é um atraso para a ciência, né? Que o cristianismo e a ciência são incompatíveis, né? Eu ouvi isso num banco da faculdade de biologia, o professor mandou levantar a mão quem estava estudando para ser biólogo ali e acreditava em Deus, e esculachando. Eu vivi isso na URGS. Né, você terá que escolher entre a sua fé e o seu sonho de se tornar cientista. Eu ouvi isso aí, certo? O fato é que eu tô aqui hoje para dizer que isso aqui é bobagem. Tá? Isso é bobagem. E não sou eu, crente, que está dizendo. Tá? Eu vou falar de algumas coisas aqui agora que a história diz, a filosofia da ciência diz que isso aqui é uma bobagem, que isso não subsiste a escrutínio. Enfim, é um papo longo que nós podíamos, de novo, ficar a manhã inteira aqui, mas o fato é que existem, inclusive, muitas pesquisas. Eu tenho até um estudo que eu falo sobre isso, não vai ser hoje, mas existem uma pesquisa muito ampla no mundo inteiro que mostra que a maior parte, globalmente, dos cientistas não é ateia, não é ateísta, é religiosa. Tá? Os cientistas no mundo, em sua maioria, são religiosos ou acreditam em Deus. Esse papo de que a ciência é ateísta não se confirma por dados empíricos, tá? Existe uma galera bem vocal que fala disso e tal, mas as pesquisas mostram que isso não é um fato verdadeiro, de que a maioria dos cientistas, tá, claro que tem muitos, né, e isso varia de país para país e tal, mas existe pesquisas que mostram que a maioria dos cientistas no mundo não é ateia. E aí, meu querido, o que eu pensei? Bom, para a galera parar de falar essas bobagens e parar de propagar essas coisas, existem alguns fatos que é importante que você e eu, cristãos, que nós saibamos, para que a gente possa se informar um pouco melhor a respeito dessa relação, então, histórica ou até filosófica entre ciência e fé cristã, certo? E aí eu separei alguns, assim, tem tantos fatos muito importantes que você deve saber, mas aí eu separei alguns que são muito importantes e vamos conversar brevemente sobre eles. O primeiro é o seguinte, meu querido, a ciência moderna nasceu em berço cristão. Isso é um fato histórico. Tá? A ciência moderna, como um empreendimento científico, como um movimento que se manteve e que criou instituições e que influenciou a sociedade e realmente transformou o mundo, nasceu na Europa cristã, suas raízes na Europa medieval e depois na chamada modernidade. Certo? Ah, Tiago, mas peraí, tem ciência islâmica, hindu, chinesa? Sim, tem. Só que ela não se desenvolveu, não se manteve a ponto de criar estruturas sociais, etc., etc., de forma a mudarem essas sociedades e iniciarem um empreendimento que virou o mundo do avesso. Isso aconteceu na Europa ocidental cristã. Certo? Então, existia algum debate sobre isso, mas de certa forma dá para dizer historicamente o que eu botei aí, ó. Especialistas afirmam que o cristianismo forneceu um ambiente intelectual extremamente favorável ao surgimento da ciência.
Tá? Não dá, existe como eu disse, um debate de dizer assim, quer dizer que a fé cristã deu origem à ciência. Bom, vai ter gente que vai dizer, enfim, botar nuances nisso, mas o fato que dá para dizer que é um certo consenso entre historiadores da ciência é que, no mínimo, o cristianismo forneceu uma base intelectual favorável ao surgimento da ciência. Certo? Porque aí, como o fato histórico está aí, as pessoas começaram a analisar por que disso, né? Por que foi na Europa cristã? Né? Por que isso aconteceu ali? E aí o consenso mais ou menos é esse, de que existiu uma base intelectual extremamente favorável ao surgimento da ciência na Europa cristã, e essa base intelectual não existia nos outros locais geográficos do mundo no passado, de forma a sustentar esse empreendimento científico, etc, etc. Certo? O fato é que isso aconteceu na Europa ocidental cristã. Certo? Por quê? Porque o cristianismo, vão dizer esses especialistas, forneceu a visão de mundo necessária para o nascimento e consolidação da ciência moderna. Certo? Vou dar um exemplo para vocês para a gente entender isso mais claramente, tá? Vamos pensar ali na Idade Média. Estou fazendo uma grande simplificação aqui, né? O Marcelo Cabral, quando ele me vê falando disso, ele já começa a apontar, não, peraí, tem que cuidar. Eu sei, mas é uma grande simplificação para a gente entender o ponto e não demorar muito, tá? Como é que se fazia ciência, vamos dizer assim, até a Idade Média? Né? Você sabe que na Idade Média a gente entendia o universo como o chamado universo aristotélico, né? Por causa de Tomás de Aquino lá, que ressuscitou a cosmologia, vamos dizer, enfim, o pensamento aristotélico. O consenso sobre como funcionava o universo era basicamente aristotélico, com aquela história das orbes celestiais ali e tal, né? Mas basicamente a maneira de se fazer ciência era uma maneira vamos chamar assim, de teórica. Existia, sim, gente que se debruçava sobre o mundo físico para analisar uma coisa ou outra. Sim, o próprio Aristóteles fez isso lá na Grécia. Né? Mas, de certa maneira, a ciência era feita assim, ó. Tu sentava numa pedra e tu pensava em modelos teóricos e lógicos que se encaixassem com aquelas ideias predominantes, que eram as orbes e tal, todo esse negócio aí. Era esse modelo, fazer ciência significava isso, tu pensar e fazer modelos lógicos e teóricos, certo? Vamos dizer assim, ao longo de muitos séculos, era assim que se fazia, entre aspas, ciência, tá? Que não tinha esse nome, se chamava filosofia natural, né? Agora, olha só o que aconteceu. Chegou ali na época da Revolução Científica, alguma coisa mudou. E dá para ver claramente o que mudou nessa frase desse cara aqui, que é o Robert Hooke, que é um dos pioneiros do microscópio, um dos primeiros caras a fazer ciência usando um equipamento que tinha sido inventado ali e tal, chamado microscópio. Olha o que o Robert Hooke disse, ó. Todo homem, tanto de uma corrupção derivada, inata e nascida com ele, quanto de sua criação e conversa com os homens, está sujeito a escorregar em todos os tipos de erros. Estes são os perigos no processo da razão humana. Olha só, pausa. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que esse processo de fazer ciência aqui, ficar sentado na pedra raciocinando, ele é perigoso. Porque todo homem está sujeito a erros na razão, no seu intelecto, no seu modo de pensar. Ou seja, a gente não pode confiar no homem sentado na pedra pensando. Simplesmente pensando. Os remédios de todos esses erros só podem decorrer do quê? Da filosofia real, mecânica, experimental. Ou seja, não basta agora a gente ficar sentado na pedra pensando. Nós temos que ir lá e se debruçar. E por que o Robert Hooke está falando? Por que isso virou essa chave nessa época? Por causa de um evento que foi valorizado, olha só, porque os caras se deram conta de que existia um negócio chamado queda do homem, do ser humano. E por causa da queda, nós não podemos mais confiar na razão humana. Porque é inata e nascida com ele essa corrupção por causa da queda de Adão. Então, mas por que esses caras resolveram falar da queda? Porque existiu um evento chamado Reforma Protestante, que valorizou novamente algumas doutrinas que não estavam mais tão em voga assim
por causa enfim, com a Igreja Católica medieval, certo? Então, olha que loucura, o que eu estou falando aqui? Um conceito religioso, bíblico, que foi valorizado por causa de movimentos na sociedade, no caso a Reforma Protestante e outros movimentos, outras linhas enfim, linhas de pensamento lá. Esse movimento valorizou uma doutrina bíblica que fez com que os caras chegassem à conclusão de que agora eles iam ter que se debruçar e fazer a chamada filosofia real, mecânica, experimental. Então, o que eu estou dizendo, tá? Para o teu professor do colégio saber e não falar bobagem. O empirismo, ou seja, a ciência empírica, que é isso aí da figura, que é fazer laboratório, experimento, surgiu por causa de uma crença cristã. Por quê? Porque os caras se deram conta que não dava mais para ficar só pensando, nós temos que se debruçar. E isso é o empirismo, a ciência empírica, também chamada e inventada por nosso amigo aí, né, pessoal? Você sabe quem é esse aí, né? O que é isso? Ali, ó, vai até girar, ó, que maravilha. O nosso amigo Bacon, Francis Bacon, certo? O chamado empirismo baconiano, que foi um dos caras que propunha, não, nós temos que fazer ciência empírica. Nós temos que se debruçar. Não dá mais para ficar sentado na pedra pensando. Estou fazendo uma caricatura aqui, mas basicamente é isso aí. Certo? Então, meu querido, o empirismo baconiano tinha como pano de fundo uma crença cristã. Qual? Não podemos confiar na razão humana apenas, porque ela é falha, porque o homem é caído em Adão. Tranquilo? Então, a próxima vez que o professor de biologia lá falar asneira, não adianta tu argumentar com ele, porque ele não sabe nada disso. Tá? Manda ele ler uns livros aí. Tranquilo? É isso, meu querido. O empirismo baconiano tinha como pano de fundo uma crença cristã. Tranquilo? Então, esse é o primeiro ponto que a gente viu. A ciência, dei um exemplo, tá? Podia dar vários outros exemplos de como o cristianismo dava o pano de fundo que permitiu que a ciência moderna surgisse. Certo? Dei um exemplo apenas, mas é o suficiente. 2, fazer ciência e se interessar por ela, meu querido. 2, o que todo cristão tem que saber sobre ciência e fé cristã. 2, fazer ciência e se interessar por ela surge naturalmente de uma cosmovisão cristã. Tiago, eu não entendi. Olha só. Vamos pensar comigo assim, ó. Crenças de uma cosmovisão cristã. Agora eu tô falando não para tu atacar o teu professor, mas para tu entender, tá? Por quê? Porque tá cheio de crente que tem medo da ciência. Aquela dicotomia que a gente viu no início, ela muitas vezes ela tem eco na igreja. O crente que tá dizendo, não, cuidado com a ciência. Né? Quando eu disse para mim, enfim, amigos, família, gente que eu ia fazer biologia, eu pensei, opa, cuidado. Porque a ciência ela pode te fazer né, ir para longe de Deus. Cara, isso aí não se sustenta quando a gente começa a analisar a história e também a Bíblia, e também a nossa fé, certo? Então vamos pensar comigo aqui, ó. Pensa nas crenças de uma cosmovisão cristã, tá? Fiz aqui uma lista de algumas crenças que, se tu é um crente, eu acredito que tu vai compartilhar comigo, né? Coisas que a gente crê a partir da nossa visão de mundo cristã. Nós cremos que nós estamos estudando a obra das mãos de Deus, né? Quando a gente faz ciência, ou quando a gente olha para a natureza, né? Quando a gente olha para a natureza, a gente está olhando para a obra das mãos de Deus, porque isso é bíblico. Salmos 19 ali, né? Grandes são as tuas obras e tal. Enfim, básico, né? Deus nos chama para fazer ciência. Deus nos chama para conhecer a criação e dar nome à criação. Né? Gênesis 1, 28. Eu não vou ler todos os textos, não vai dar tempo. Tá? Mas tu pode anotar aí e pode ler depois. Aqui é Deus nos chamando para cuidar do jardim. Cuidar do jardim significa fazer tecnologia, cultivar, o chamado mandato criacional. Tu já viu isso, né? A ordem criacional. Existe a ordem criacional e o mandato cultural, né? O mandato cultural, cultura, cultivar. Né? E que tem uma mesma raiz de culto, inclusive, que é um outro assunto sensacional. Enfim, depois podemos falar disso outro dia. Mas o fato é que Deus nos chama para fazer ciência. Adão foi o primeiro taxônomo, né? Deu nome às coisas e tal. Somos chamados a cultivar o jardim. Nós somos dotados de capacidade para cultivar o jardim, para fazer ciência. Deus nos fez a sua imagem. Essa é a capacidade que Deus nos deu, segundo os teólogos, para cultivar o jardim.
né? Enfim, tem livros e bibliotecas escritas sobre isso, mas nós cremos que nós temos capacidade, senão Deus não mandaria a gente fazer, certo? Nós também cremos que a natureza é controlada por Deus de maneira fiel, porque a Bíblia nos diz isso. Salmo 119, um lindo de um salmo que mostra isso, Salmo 74, enfim, como Deus controla a natureza. Deus tem o controle sobre todas as coisas, a soberania de Deus. Nada que acontece está fora do controle de Deus. E ele controla a natureza de maneira fiel, certo? Não é um caos, é cosmos, é ordem, certo? Não podemos conhecer a mente de Deus a priori. Jó 38, texto maravilhoso. Onde você estava quando eu fiz isso? A gente não pode conhecer a priori, mas a gente pode aprender como ele governa a natureza. Quando Deus chama e diz, olhe para tal coisa, veja o que eu fiz, a gente pode olhar e aprender como é que ele governa. Ele está nos ensinando como ele governa a natureza. Tem vários textos que vão falar disso, tá? Provérbios 25 está ali, é um deles. A história da redenção tem passado, presente e futuro. O tempo é linear. Isso é uma crença de uma cosmovisão cristã. Né? Existiu uma época que Jesus não havia vindo ainda, e depois Jesus veio. Né? O tempo é linear, né? Numa cosmovisão cristã da realidade. Beleza. Então tá. Agora vamos pensar nessas crenças. Elas vão ficar aqui do lado direito. E agora vamos pensar nas crenças necessárias para se fazer ciência. Tá? O que eu estou querendo dizer? Uma pessoa qualquer, ateia, qualquer religião, não interessa, para ela fazer ciência, para ela se engajar no fazer científico, ela também precisa ter algumas crenças. Ela precisa acreditar em algumas coisas. Por exemplo, que vale a pena fazer ciência. Ninguém se debruçaria para fazer ciência sem achar que vale a pena, que tem algum benefício, alguma coisa boa nesse empreendimento de fazer ciência. Né? Vale a pena fazer ciência. Para pensar agora que para nós cristãos, claro que vale a pena fazer ciência, porque a gente está estudando a obra das mãos de Deus, e além de Deus nos chamar para fazer ciência. Então veja como numa crença para fazer ciência, ela se encaixa perfeitamente com a nossa crença cristã, né? Dentro de uma cosmovisão cristã, se encaixa perfeitamente. Vale a pena fazer ciência? Claro que vale. Para o cristão vale muito a pena. Por quê? Porque Deus nos chama e porque nós estamos estudando a obra das mãos de Deus. Para o cara que quer fazer ciência, o cara precisa crer que a natureza é compreensível. Certo? Que dá para conhecer a natureza. Aliás, Einstein já disse a famosa frase dele: o mais incompreensível da natureza é que ela é compreensível. Essa frase realmente é de Einstein, tá? Não é essas que rodam por aí que dizem que é de Einstein, não é. É Clarice Lispector, tá ligado? Não, essa é de Einstein mesmo. A natureza é compreensível. O mais incompreensível da natureza é que dá para entender ela. E nós, como cristãos, nós cremos que, claro que dá para compreender a natureza. Por quê? Porque Deus nos deu capacidade para compreendê-la. Vê como encaixa as crenças de uma cosmovisão cristã com crenças necessárias para se fazer ciência, ou seja, o fazer ciência, ele vai emergir naturalmente de uma cosmovisão cristã, certo? 3, para fazer ciência, a gente precisa crer que a natureza opera em padrões universais consistentes. Não tem como fazer ciência se a gente acredita que as leis físicas ficam mudando toda hora. Não tem como fazer um experimento assim, né, se as leis físicas ficam mudando toda hora. Não, o cara que faz ciência, ele crê num pressuposto metafísico que a natureza opera em padrões universais consistentes. As leis da natureza que valem aqui, valem em Júpiter, valem em outra galáxia, valem em qualquer lugar do universo, certo? A natureza, isso é pressuposto para fazer ciência. E nós, como cristãos, nós cremos que sim, que a natureza opera em padrões universais consistentes, porque há um Deus fiel que controla a natureza em padrões consistentes. Certo? Ou seja, mais uma vez, uma crença para fazer ciência se encaixa com as crenças de uma cosmovisão cristã. Modelos lógicos não são suficientes, experimentos são necessários, isso é uma crença para fazer ciência. E claro, a gente não pode conhecer a mente de Deus a priori só com modelos lógicos e teóricos, a gente pode aprender como ele governa a natureza, a gente aprende como? Nos debruçando, fazendo experimento. Certo? Se encaixa com a cosmovisão cristã. Certo? E o tempo é linear, né?
para fazer ciência, o cara precisa acreditar que existe antes, durante e depois, vamos dizer assim, né? E na nossa cosmovisão cristã, nós cremos que sim, o tempo é linear, a história da redenção, a história de Deus no mundo, ela é linear, ela não é aquelas noções, e inclusive vai ter historiador que vai dizer isso. Na China, em outras culturas hindus e tal, não emergiu ciência, porque eles têm noção de tempo cíclico, tempo em espiral, etc, etc, etc. Então não contribui para a emergência do empreendimento científico, certo? E não, no Ocidente cristão, a gente sempre teve essa noção de linearidade do tempo, certo? Talvez porque é bíblico. Enfim. Veja, então, como as crenças necessárias para fazer ciência se encaixam muito bem com crenças de uma cosmovisão cristã. Por isso eu digo e repito que fazer ciência surge naturalmente de uma cosmovisão cristã. Tranquilo, meus queridos? Ponto 3. Estamos nos encaminhando, não para o final ainda, espero que vou passar da hora até as 11, vamos um pouquinho adiante, eu acho, se a mim deixar. Mas vamos lá, ponto 3, são 4 pontos que eu tenho aí para nós hoje, tá? A natureza exibe os atributos de Deus. Querido, isso é um troço que precisa ser compreendido, e se fosse mais compreendido e levado a sério pela igreja, nós teríamos outra relação da igreja com a ciência. E tu vai entender o que eu estou querendo dizer aqui. Olha só. Olha essa imagem, né? Eu adoro essas imagens de telescópio. São imagens do Hubble, né? Do telescópio Hubble. Eu adoro, elas são maravilhosas. Essa é aquela famosa imagem dos pilares da criação ali, ó. É uma imagem mais distante ali. Isso aqui é uma grande nebulosa ali, né, esses pilares ali, tipo os dedos de Deus, tem gente que chamava isso, depois eles oficializaram como pilares da criação. Isso aqui é uma outra nebulosa, né, onde nascem estrelas, enfim, um berçário de estrelas. Quando a gente olha essas imagens, olha agora imagens da natureza, né, a nossa natureza biológica aqui no nosso planeta, até agora o único planeta que a gente sabe que tem vida, né, algumas diatomáceas ali, quem é biólogo, já estudou biologia, lembra, uma cobra, aqui outros protistas microscópicos, borboletas, peixes e etc. Polvo, olha a diversidade, olha que coisa maravilhosa que é a natureza, obra das mãos de Deus. Olha o tamanho dessas sequoias gigantescas aqui. Ou seja, quando a gente vê essas palavras, olha só, glória, beleza, poder, extravagância, criatividade, fidelidade, inteligência, imensidão, complexidade. A gente vê essas palavras, a gente associa, né, a gente pensa na criação, a gente associa essas palavras, a gente pensa em Deus, associa essas palavras, Deus como criador, né? Só que quando a gente só vê as palavras, é uma coisa. Quando a gente vê as imagens, parece que é outra coisa, né? As imagens, e essas imagens, produto da ciência, né, que faz com que seja possível a gente ver essas imagens, parece que a coisa toma outra dimensão, né? Então, o que eu estou querendo dizer? A natureza, ela proclama os atributos de Deus numa linguagem universal. A pessoa não precisa saber ler. A pessoa pode olhar para a natureza, ver uma imagem dessas, ver ao vivo um negócio desse, e ela entende os atributos de Deus. Eles se tornam tangíveis. As escrituras nos ensinam, esses atributos, mas a natureza mostra a sua incrível extensão. Uma extensão assim, né, inimaginável, né? A ciência revela partes da natureza que nós não podemos detectar com os nossos sentidos desarmados. Sentidos desarmados é olho nu, sem aparelhos, sem um telescópio, sem um microscópio, né? A ciência, através dos seus aparelhos e dos produtos tecnológicos da ciência, ela faz com que a gente consiga ver essas coisas maravilhosas e por conseguinte, ver a incrível extensão desses atributos de Deus. E a adoração é a nossa resposta de fé mais fundamental à criação de Deus. E quando a gente vê a extensão da criação revelada pela ciência, isso deveria mexer na nossa adoração. Então eu vou mostrar para vocês, olha só esse versículo aqui.
Olha esse versículo, Salmo 103, 11, 12. Pois seu amor por aqueles que o temem é imenso como a distância entre os céus e a terra. De nós ele afastou nossos pecados, tanto como o Oriente está longe do Ocidente. Eu vou tentar levar vocês para um site, e aí eu vou ter que compartilhar esse site aqui com vocês, para que vocês vejam de forma diferente aqui, ó. Olha aqui. Vocês já vão entender o que eu vou fazer. Estão vendo o que eu estou vendo? Estão ouvindo a musiquinha? Sim? Não? Estão ouvindo? Tá dando para ouvir a musiquinha? Tá. Olha, beleza. Olha só. Isso aqui é um sitezinho que mostra a escala do universo, tá? Então aqui a gente está no nosso mundo aqui, né? A gente está aqui, opa, ser humano, ó. Eu vou presumir que você seja um humano, eu sou um humano também. Você sabia que existem 7 bilhões de nós? É muita gente. Na verdade, se você fosse conhecer uma pessoa por segundo, levaria cerca de 200 anos para conhecer todos eles. Melhor começar agora. Então, olha lá. A gente está no mundo dos humanos aqui, tá? Então, vamos lá. Eu vou indo para a direita aqui. Vamos ver se... Peraí. Cadê? Opa, não sei porque que não está funcionando. Pera aí. Deixa eu tentar abrir de novo isso aqui, porque agora não tá funcionando. Pera aí. Deixa eu tentar abrir de novo, que eu tenho que mexer naquela barrinha ali. Então vamos lá, de novo. Agora acho que vai. Vamos ver. Aqui, escala do universo. Quando eu compartilho eu não consigo mexer nela, então deixa eu fazer diferente. Eu vou abrir numa outra janela aqui, e aí eu compartilho a janela com vocês. Vou jogar essa janela para cá. São as coisas da tecnologia, né, meus queridos? Vamos lá. Opa. Peraí. A window. Tá, peraí. Só um pouquinho. Aqui. Eu estou usando 2 monitores para tentar facilitar, mas não sei se está facilitando ou deixando mais difícil. Vamos ver agora. Vamos lá. Estão vendo a janela aquela? Se não der para ouvir a musiquinha, não tem problema. Aí, ó. Abriu. Agora foi. Então tá. Isso. Tá aí, ó. Então tá. A gente tem o ser humano ali, né? E agora nós vamos indo para dentro. Não, para fora. Uma minhoca gigante. Estão vendo ali? Um albatroz, um tiranossauro, girafa, um carvalho, um dinossauro, um Boeing. Enfim, depois eu passo o site, vocês podem browsear aqui, navegar mais em paz aqui, né? Uma grande represa lá nos Estados Unidos. Cara, que irado, viu? Muito bom. Legal, né? E aí vai indo, ó, o cometa Halley, aquele lugar lá em Dubai, Deimos, que é um satélite de Marte, se eu não me engano, uma estrela de nêutrons, o estado de Rhode Island, e aí vamos indo, ó. País Ruanda, e nós vamos indo, Grand Canyon, Califórnia, Texas, aqui já uns corpos celestes vários, ó, os satélites ali, né, de Júpiter e algum, de Saturno, de Io, de Marte também, se não me engano, Vênus, a Terra, ali estamos na altura da Terra, né, tá vendo aqui? Então tá ali, ó, a Terra tá ali. O mundo de Minecraft, para vocês nerds, né, grande, olha só o tamanho. Saturno, tal, e agora vamos chegar no nosso Sol, né? Tá ali o nosso Sol. Sol.
Então tá, vou indo um pouquinho mais rápido, tá? Porque agora a gente, só quem é astrônomo conhece esses nomes aqui, mas só para vocês terem uma ideia, são outras estrelas, tá? O nosso Sol já tá ali, ó, né? A altura de todos os humanos, se tu empilhasse, ó, daria aquela altura. Aldebarão, uma gigante de uma estrela, e aqui tem algumas maiores ainda, olha só, olha lá, La Soberba, o nosso Sol já sumiu ali, né? Nosso Sol já tá, ixi, olha lá, estamos indo, cinturão de Kuiper, nebulosa, um dia-luz, não é um ano-luz, é um dia-luz, a distância do cometa Hale-Bopp ao Sol, distância de Sedna ao Sol, o ponto mais distante do nosso sistema solar. E agora estamos saindo do nosso sistema solar, um ano-luz, nebulosas, tal, não sei o que, nebulosas, a nebulosa do Caranguejo, aquela que eu mostrei para vocês, os pilares da criação ali, ó. E vamos indo, nebulosa, nuvem de Magalhães, galáxias, grande nuvem de Magalhães, galáxias. Daqui a pouco nós vamos para o nosso chamado grupo local, né? Tá ali o nosso grupo local, ó, que são as galáxias ao redor da nossa, certo? Só que olha o nosso tamanho do nosso grupo local, ó. Tem outros aí, o super cluster, super aglomerado de Virgo, enfim, aí tu fala com a turma da astronomia, eles vão te explicar tudo direitinho. E aí nós vamos embora, e aqui está o universo observável. E daqui para frente a gente não sabe mais nada. O que acontece? Vamos voltar, tá? Vamos agora para dentro, fazer uma viagem de volta. Olha lá. Terra, chegamos na Terra, chegamos no ser humano. Só que, meu querido, nós podemos ir para dentro. Então vamos lá, chaleira, um centavo americano, uma semente de girassol, uma lentilha, uma formiga, um ácaro, um óvulo, a largura do cabelo humano, olha ali, ó, a espessura do papel. Vamos lá, a célula da pele, um cloroplasto, uma mitocôndria, uma bactéria, uma partícula de argila, um mini vírus, a menor coisa visível ao microscópio óptico, o vírus da hepatite, agora vamos indo, a bicamada lipídica, fosfolipídios, alfa-hélice, DNA, e aqui estamos no mundo do átomo. Chegamos no mundo do átomo. Átomo de carbono, átomo de hidrogênio. Olha o que nós estamos. Olha, não sei se você consegue ver a barrinha, está aqui embaixo ainda. Olha quanto falta ainda para dentro. Comprimento de onda, um picômetro. Nós estamos em 10 na menos 12, tá? Núcleo do urânio, elétron. Comprimentos mais curtos que isso não estão confirmados. Agora nós vamos para os modelos teóricos do mundo quântico. Vamos embora. O alcance da força fraca, um quark, o quark up, quark strange, quark charm, o neutrino de alta energia, o quark top. Nós estamos já em 10 na menos 23 agora, ó. Estamos indo, vamos embora. 10 na 28, 29, 10 na menos 30 e poucos, e aqui chegamos no comprimento de Planck, e aí depende qual modelo tu adota, espuma quântica ou a teoria das cordas, que são modelos teóricos não confirmados. E agora nós vamos voltar para a Terra e para o nosso mundo que a gente reconhece. Chegamos aqui de novo no... Opa, já passei. Chegamos aqui no ser humano. Querido, deixa eu ver se eu consigo agora tirar disso aqui. Caramba, o que eu faço aqui? Peraí. Deixa eu voltar para minha apresentação agora aqui. Parará, peraí, opa. Thiago cortou o teu áudio. Deu, voltei, né? Queridos, então tá aqui, ó, esse site, se alguém quiser procurar, tá? E olhar ele depois, htwins.net scale 2, certo? Agora, é o seguinte, por que eu botei isso para vocês?
pois seu amor por aqueles que o temem é imenso como a distância entre o céu e a terra. De nós ele afastou nossos pecados, tanto como o Oriente está longe do Ocidente. Meu querido, o salmista, ele não tinha noção do quão longe o céu está da terra, conforme a gente pôde ver agora por causa da ciência. E nós, através da ciência, e eu hoje, através da ciência, eu sei o quão longe o meu pecado está do meu Senhor Jesus. Porque ele disse assim na sua palavra, que o meu pecado está longe dele, assim como o comprimento de Planck está do nosso grupo local, da nossa galáxia. E quem nos dá essa visão da dimensão do amor de Deus por nós é um negócio que Deus nos capacitou a fazer, chamado ciência. E que o salmista não tinha noção do tamanho do amor desse Deus por ele. E nós, com a ciência, podemos ver isso hoje. Ou seja, nós somos privilegiados por ter a ciência e, através dela, sabermos melhor do que o salmista do quanto ele nos ama e do quão longe ele colocou o nosso pecado. Por isso, meu querido, por isso, nós cristãos, nós quando vemos a ciência, nós tínhamos é que nos ajoelhar e agradecer a Deus por essa coisa maravilhosa que ele nos confiou e que nos faz entender o quão maravilhoso é esse Deus e sua criação. Os atributos, a ciência revela os atributos de Deus, certo? Número 4, meu querido. Número 4 e última coisa fundamental que tu precisa entender a respeito de ciência e fé cristã. Deus age por meio de causas naturais que a ciência estuda. Como assim, Tiago? Então vamos lá, olha só. Não sei quantos de vocês aí no norte, nordeste do país conhecem esse lugar aqui. É um lugar aqui no sul do Brasil. Alguém sabe que lugar é esse? Aqui, ó. Alguém tem noção? Já foi para lá? O amigo de vocês aí de Fortaleza, o Pedro Pamplona, meu amigo no Twitter, não o conheço pessoalmente, estava aí esses dias aí. Isso aqui é o Parque Nacional dos Aparados da Serra, que fica próximo a Gramado, no Rio Grande do Sul. Se você vier para o Teolab, você pode pegar um carro e dirigir 1h30 esse Parque Nacional aqui. É os chamados canyons brasileiros, certo? É os canyons brasileiros. Lugar maravilhoso, lindo, 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 lindo. É a divisa entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Ela é dada por essa geografia aí desses canyons, certo? Olha só que lindo. Chamado Canyon Fortaleza, enfim, é muito legal, dá para fazer tour aí, tem umas pousadas que ficam aí no meio do mato, é super legal, certo? Olha aí o Pedro Pamplona, isso aí. Então olha só, esse lugar é um lugar que todo gaúcho conhece, pelo menos já viu foto, né, nem todo mundo já foi lá, mas gaúchos que nem eu sou gaúcho, moro em Floripa, né, mas a gente conhece bem esse lugar, e eu sempre gosto de usar esse exemplo, porque é um lugar muito bonito, e aí eu sempre dou o exemplo da minha mãe, né? A minha mãe, ela olha uma paisagem como essa, minha mãe é uma senhora idosa, e ela vai dizer assim, nossa, só Deus mesmo para fazer uma paisagem tão bonita, né? Olha só que coisa maravilhosa, só Deus mesmo para fazer isso. Aí o Tiaguinho aqui, né, aluno da 7ª série, do 8º ano do ensino fundamental, disse, não, mãe, peraí, mãe. As paisagens dos cânions, elas foram esculpidas ao longo de muito tempo por processos de intemperismo, principalmente erosão fluvial. Né? A gente vê que tem um rio passando lá embaixo e as enchentes e tal esculpiram esses cânions, é erosão, intemperismo e tal. Ou seja, ô mãe, como assim? A gente não foi Deus que fez, né? Só Deus para fazer. Não, foi o intemperismo, vai dizer o aluno da 7ª série. Que Deus o quê? Estão me entendendo? Será que uma vez que eu conheço o processo, o mecanismo, é que Deus perde o emprego, então? Então não foi Deus, então foi o intemperismo. Não foi Deus, então. O que Deus fez, então? Deus faz crescer a flor.
Não, mas tem os hormônios da planta. Deus faz crescer a árvore. Não, mas ela está incorporando CO2, fazendo fotossíntese, gerando, né, massa ali, né? Querido, é claro que não. Deus não perde o emprego. Por quê? Porque nós cristãos cremos e sempre cremos que Deus age nos e através dos processos naturais que assim se estuda. Né? Isso é óbvio, mas o crente esquece disso. O crente frequentemente esquece disso. Que Deus age nos e através dos processos naturais que a ciência estuda. Por quê? Porque nós cremos num negócio chamado providência divina. E a providência divina, ela tem a ver com a ação de Deus. Como que Deus age no mundo? Em tudo? Como que Deus age? Né? Veja se você concorda comigo. O que a gente percebe como natural, segundo a teologia cristã, é igualmente resultado da providência e da ação divina quanto o que a gente considera sobrenatural. Tá? Eu vou dar 2 exemplos, um aqui no slide e um eu vou contar para vocês. Olha o Salmo 139. Tá? Pensa no Salmo 139, um dos meus salmos favoritos, talvez o meu salmo favorito. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Querido, essa palavra entretecido, nas traduções em inglês, ela é traduzida como knit together, que significa, e essa palavra do hebraico, ela tem a ver com pegar uma agulha e entretecer mesmo, como uma agulha de tricô, costurar mesmo. Essa é a palavra do hebraico, a ideia é com uma agulha tecer mesmo. Né, quando fui entretecido como nas profundezas da terra. Querido, eu ainda estou para conhecer um crente que acha que literalmente Deus vai lá com uma agulha no útero da minha esposa e... Que imbecilidade o que eu estou falando, é óbvio que não. Ninguém acredita que Deus vai literalmente com uma agulha. Nós cremos o quê? Que existem processos embriológicos naturais que fazem isso. Mas mesmo assim, cremos que Deus nos forma no útero da nossa mãe, não é? Mas nós também cremos nos processos embriológicos que uma ciência chamada embriologia estuda. São processos naturais que uma ciência chamada embriologia estuda. E é uma ciência bem difícil, inclusive. Foi uma das matérias na biologia que eu tirei C na faculdade. Porque é muito difícil, esses processos naturais são super complexos. Mas são processos naturais que a ciência estuda, chamada embriologia. Quer dizer que o texto bíblico não é verdadeiro? Claro que o texto bíblico é verdadeiro. Mas nós cremos que Deus age através desses processos, que Deus nos forma. O catecismo de Lutero fala isso, tu me criaste, né? Inclusive. Certo? Então veja, o que eu estou querendo dizer? Deus, ele age naturalmente, nós cremos nisso. Então esse é um exemplo que eu ia dar para vocês, de um processo natural, e que nós cremos que Deus age através desse processo natural. Né? Então aquilo que a gente chama de natural também é providência divina, tanto quanto o sobrenatural. Eu vou dar um outro exemplo para vocês, não falando de ciência agora, falando da nossa vida, né? Nossa vida. Pensa numa coisa que é natural ou que foi natural, tá? Não foi um milagre sobrenatural de Deus, que Deus também faz, mas não foi. E que tu viu a mão de Deus. E eu posso te dizer inúmeros na minha vida. Vou te dar um exemplo clássico que já deve ter acontecido contigo, tá? Tu já, por exemplo, imagina o seguinte, tá? 2 exemplos. Saí de casa, bati a porta, fui pegar o ônibus. No meio do caminho para o ponto de ônibus, ou para a parada de ônibus, tu é gaúcho, tu fala parada de ônibus. No meio do caminho para a parada de ônibus, eu, será que eu chavei a porta? Vou voltar para chavear a porta lá. Voltei. Tinha chaveado, sim. Voltei para a parada. Quando eu chego na minha parada de ônibus, a parada está destruída porque um carro capotou e destruiu a parada e matou 3 pessoas que estavam na parada.
E se tu não tivesse voltar para olhar a porta, tu tava lá morto na parada de ônibus. Milagre, ação sobrenatural de Deus ou um processo natural? Natural, né? Se tu falar pro teu amigo ateu, ele vai dizer, não, isso aí não tem Deus envolvido. E tu, no teu coração, tu diz, só tem Deus envolvido nisso aí. Tu viu a mão de Deus ali. Eu vi a mão de Deus nisso. Tá, dei um exemplo trágico. Mas vamos pensar num exemplo melhor. Voltei, perdi o primeiro ônibus. Não tinha destruição da parada do ônibus, tá? Perdi o primeiro, tive que pegar o segundo. No segundo ônibus, tinha uma moça linda, maravilhosa. E ela puxou papo comigo, eu peguei o WhatsApp dela, troquei mensagem. Hoje essa mulher é minha esposa. Tô casado, tenho 2 filhos com ela. A mão de Deus, por eu ter voltado naquela, né? Se eu te perguntar, tu vai contar inúmeras histórias dessas, né? Tu não crê que tem ação de Deus ali? Claro que tem, eu creio, é óbvio que tem. Para mim que sou crente, né? Mas são processos naturais, né? Não tem nada de sobrenatural ali. Ah, voltei. Ou às vezes assim, exemplos bobos, assim, me abaixei para amarrar o tênis. Né? Foi naturalmente Deus. Né? Me abaixei para amarrar o tênis e por eu ter abaixado para amarrar o tênis, um negócio aconteceu logo depois. Enfim, passou um carro e eu fui salvo de uma batida. Essas coisas, sabe? Queridos, nós cremos que Deus age por processos naturais todo o tempo. Todo o tempo. E cremos que Deus age assim. Ou seja, cremos que Deus age assim na ciência também. Deus age através de processos naturais. É Deus agindo, certo? Se tu crê em Deus, o cara que não crê em Deus, ele vai dizer, isso aí são processos naturais, tá, mas beleza, aí tu pode começar uma conversa, tá, mas da onde que vem essas leis naturais? Ah, porque as coisas operam por causa de leis naturais, aí tu continua a conversa, tá, e essas leis naturais aí? Ah, porque as leis naturais, não sei o que, né? Salmo 19, é isso aí. As leis naturais vêm esse papo de leis naturais é uma boa conversa. De onde é que vem? Quem que deu essas leis naturais? O cara vai terminar essa conversa lá no multiverso, tu vai ver. Multiverso é outro nome que tu queira dar para Deus, então, porque não existe evidência do multiverso, tá? Isso aí é multiverso, enfim, podemos falar sobre isso depois, mas multiverso é uma ideia teórica que não tem nenhum embasamento científico, não tem como provar o multiverso. Enfim, mas o que eu estou querendo dizer é isso, que nós cremos que Deus age através dos processos naturais e que a ciência tem ferramenta para estudar, certo? Então, olha só, um último exemplo aqui. Tu conhece isso aqui? Sabe o que é isso aqui? Quem lembra das aulas de biologia? Abre o microfone e fala aí. Aula de biologia, hein, pessoal? Pô, tem que lembrar. Isso aqui nós estudamos no colégio. Poxa vida. Não, nem nada. Olha que... Exatamente, os bacteriófagos, que são vírus, né? Bacteriófagos são tipos de vírus muito loucos que grudam em bactérias, né? Tá aqui, ó. Olha que loucura, ele tem umas perninhas, ele parece uma nave alienígena, né? Aqui é um desenho, tá? Para o computador, mas que representa muito bem como é a foto do microscópio. Olha aqui essa foto do microscópio com as perninhas dele ali, ó. É maravilhoso, é um negócio inacreditável, né? O bacteriófago é um troço, nossa, é muito massa. Aí vem a minha mãe. Olha a estrutura tridimensional desse, a gente chama de capsídeo, né? Aquela cabeça dele ali, que não é uma cabeça, é uma proteína. São proteínas. Só Deus mesmo fazer um negócio tão perfeito, né? Olha o design desse negócio, né? É um troço bizarro demais. É só Deus fazer um troço desse, né? Vem a minha mãe dizer. Aí eu vou te mostrar um artigo de um cara chamado Ard Lewis, tá? Pesquisador de Oxford, crente em Jesus. Não meu amigo, mas eu conheci ele lá em Oxford. Enfim, é um cara famoso aí no meio da ciência cristã. Ard Lewis. Querido, olha o artigo do Ard Lewis aqui com os outros colegas dele, tá? Modeling the Self-Assembly of Virus Capsids. O que é isso? Cara, esse cara estuda esses capsídeos virais, eles se automontam. Tu joga as proteínas na água e ele monta sozinho. E eles veem isso no laboratório. Ah, mas peraí, não é Deus que fez o design desse negócio? Né? Como é que é? Ah, não sei o quê. Ó, meus filhos estão batendo na porta agora. Eu tenho gêmeos de 4 anos, né? Sábado de manhã, até demorou. Querido, então, esse negócio aqui, ele se forma sozinho. Se forma sozinho.
Então, a minha pergunta para ti é assim, tá, Deus, quer dizer que Deus perde, não é Deus que forma esse negócio aqui, porque eu sei as leis físicas e químicas que fazem com que essas proteínas específicas, numa solução aquosa, sei lá o que, se formem, mas e as leis químicas e físicas que deram origem a esse negócio? Vem da onde? Quem que bolou? Quem que escreveu o manual desse jogo, desse negócio? Entende? A gente conhece o processo físico, não é milagre. Não é Deus foi lá e plim. Não, a gente conhece o processo natural. Por isso, meu querido, eu sempre falo disso aqui, porque a gente precisa entender que isso é grave. Isso muda a nossa noção de quem é Deus, de como Deus age. Se Deus está apenas nas coisas que nós não entendemos, ou nas coisas para as quais nós não temos explicação, será que Deus está só no milagre? E tu já pensou no perigo de ver Deus só no milagre? Se a gente vê Deus só no milagre, onde é que Deus está agora aqui, quando eu estou aqui com vocês? Não, Deus está, né, Deus está separado da sua criação. Como é que é esse papo aí? Querido, isso tem nome na história. Isso se chama deísmo. O que é o deísmo? É uma filosofia ali da Inglaterra do século XVII, tá? Que rolou o seguinte, conforme a ciência avançada, não era mais necessário invocar Deus para explicar as coisas. Certo? Não, a ciência avança, não invoco mais Deus para explicar as coisas. E tem muito crente hoje que compra essa ideia aí. Não, isso aqui é a ciência. Isso aqui não é Deus. Deus está só no milagre. Deus age mesmo quando ele faz um negócio assim que quebra as leis físicas. Cara, mas peraí, quem é que bolou as leis físicas? Quem que mantém as leis físicas operando agora, nesse instante, segurando a minha bunda na cadeira? E faz com que essa cadeira não se destrua e cesse de existir por causa das forças atômicas que mantêm o núcleo dos átomos e tal, né? Certo? Será que a gente não tem uma mentalidade deísta hoje de que Deus está lá fora, ele criou, ele bolou as regras, mas ele não está agindo na sua criação a todo momento? Querido, isso é deísmo, isso não é cristianismo bíblico. Por quê? Porque a Bíblia, ela vê diferente, nós já vamos ver como a Bíblia vê. Mas esse é o problema do chamado Deus das lacunas. Eu não entendo como funciona, logo é Deus. Ah, não, isso aqui só pode ser Deus, porque eu não sei como funciona. Eu não consigo dar uma explicação natural, então só pode ser Deus. Opa, quer dizer que quando eu dou uma explicação natural não é Deus, então? Como assim? A ciência não pode explicar, então Deus fez. Tá, e aí quando a ciência vai e explica, o que acontece com Deus? Ele perde o emprego? Tu tá entendendo como não é assim que a coisa opera pro cristianismo? Não, o cristianismo crê que Deus faz tudo, como nós vamos ver agora. Que Deus está agindo nas causas naturais, nos processos naturais. Certo? A ciência não explica, logo é Deus? Perigo. Isso é chamado Deus das lacunas. Um Deus com letra minúscula. Porque o Deus bíblico todo-poderoso, ele não é uma explicação para nossa ignorância. Ah, eu não sei como funciona, então é Deus. Não, peraí, teu Deus é muito pequeno, brother. Se Deus para ti é uma explicação da tua ignorância aí, vai para outra fé aí, vai, sei lá, é o demiurgo lá dos romanos, dos gregos, vai para outra. Não, não é cristianismo isso aí. Porque nós estamos falando do Criador dos céus e da terra. Nós estamos falando do cara que escreveu as regras do jogo. Nós estamos falando daquele que a Bíblia ensina que é criador e sustentador. E é isso que nós vamos ver agora para terminar. A Bíblia e a ortodoxia rejeitam essa compreensão. Se tu crê num Deus assim, tu tá fora da ortodoxia cristã. Por quê? Porque o deísmo, esses caras do deísmo, já na época, a ortodoxia cristã disse, não, peraí. Não, o cristianismo nunca creu nisso. Certo? Onde está Deus, então, na operação normal da natureza? Deus está só no milagre? Onde é que está Deus na operação normal da natureza? A Bíblia nos responde. Salmo 104 é um bom exemplo disso. Olha que interessante esse salmo aqui, ó. Fazes jorrar as nascentes nos vales e correrem as águas entre os montes. Se tu parar para analisar esse versículo aqui, ele tem um ponto bem interessante. Deus faz jorrar as nascentes nos vales e correrem as águas entre os montes. Existe uma coisa que Deus faz, mas existe um processo natural também. As águas correm entre os montes, tá? Olha ali, ó. Se tu ler todo o salmo, não vai dar tempo de a gente ler tudo aqui, mas tu vai ver aqui, ó. Cadê? Enfim,
As árvores do Senhor são bem regadas, só que elas são bem regadas porque as águas correm pelos montes. Existe um esquema natural aqui das águas correrem entre os montes, mas mesmo assim é Deus que faz, certo? Olha aqui, ó, os leões rugem à procura da presa, buscando de Deus o alimento. Ou seja, eles fazem um processo natural, eles rugem, eles vão atrás, mas é Deus quem dá o alimento. Veja como a Bíblia sustenta as duas coisas ao mesmo tempo, toda hora. As aves do céu fazem ninho junto às águas, entre os galhos põe-se a cantar, dos teus aposentos celestes regas os montes. Deus rega, mas existe um processo da água escoar pelos montes. Olha outro exemplo em Jó, porque faz miúdas as gotas das águas que do seu vapor derramam a chuva, a qual as nuvens destilam e goteiam sobre o homem abundantemente. Um processo de condensação aqui, né? Tem um processo natural aqui, mas é Deus que faz. É Ele que faz miúdas, né? Pelo sopro de Deus se dá a geada e as largas águas se congelam. Ah, não, é Deus que faz? Sim, Deus faz, mas está ali o processo. Elas se congelam. Mas é Deus está interagindo toda hora com a sua criação. Ou seja, a Bíblia entende que Deus faz tudo, mesmo que a gente saiba como, e eles sabiam como, de vários desses mecanismos. Mas a Bíblia declara que é Deus quem faz acontecer, é Deus agindo através disso. Certo? Uma frase que eu gosto do reverendo Aubrey Moore, né, do século XIX, não existem nem podem existir quaisquer interposições divinas na natureza, pois Deus não pode interferir com ele mesmo. A sua atividade criadora está em toda parte, não existe divisão de trabalho entre Deus e a natureza, ou entre Deus e a lei. Para a teologia cristã, os fatos da natureza são atos de Deus. Os fatos da natureza são atos de Deus, e Agostinho disse mais sucintamente, natureza é o que Deus faz. Natureza é o que Deus faz. Querido, nós, cristãos, a gente gosta de repetir que Deus é criador de todas as coisas. Mas a gente esquece que a Bíblia nos fala que ele é sustentador de todas as coisas, além de criador. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Sustentar é segurar na mão. É Deus dizendo o seguinte: isso existe porque eu estou segurando na minha mão. Se eu disser chega, chega, chega. O tecido da existência cessa de existir e nós voltamos ao nada, ao não ser. Deus sustenta o ser. Se Deus disser chega, nós voltamos ao não ser. Certo? Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Subsistem, estão sendo sustentadas por ele. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, pelo qual através dele as coisas são. E se não fosse por ele, as coisas não seriam. Ele é criador e sustentador. Assim diz a ortodoxia cristã. Então, meu querido, Deus age através dos processos naturais que a ciência estuda. E não só no milagre. Se você não vê a ação de Deus agora sustentando todas as coisas, você tem uma concepção não cristã, não teísta da realidade. Porque Deus está a todo momento sustentando as coisas. Ele não só criou, mas ele sustenta. E ele age através dos processos naturais. Por isso, a ciência pode nos revelar sobre Deus e sobre o modo como ele age. Por isso, o cristão precisa se interessar por ciência, deve se interessar por ciência. Então, meus queridos, a gente deve levar a sério o estudo da natureza, as ciências. Por quê? Porque nós estamos conhecendo mais de Deus, do Deus que se revelou nela, e através dela, criando-a e sustentando-a constantemente. Também porque ele nos convocou a fazê-lo, a se interessar por ciência e a cultivar a criação. E nosso louvor e adoração atingem outra dimensão quando nós levamos a sério a ciência. Tranquilo, meus queridos? Muito obrigado. Conheçam o Teolab e vamos lá, alguma pergunta? Prazer estar aqui com vocês.
Fala, Arthur. Bom dia, né? Eu só queria fazer uma consideração, muito bom, agradecer, né? Esta manhã, escutar, até nos dá ânimo, né? De fazer ciência. Uma coisa que eu tenho percebido, né? Aqui no meu contexto, é que a questão principal é para os crentes o que seria ciência, né? Porque a concepção do que seria ciência, para eles, já estipula como inimigo da religião, né? E do mesmo modo, com os meus colegas da faculdade, que não são religiosos, que seria a religião, né? O que seria o cristianismo. Acho que o problema inicia na conceituação, né? Primeiramente. Sim, sem dúvida. E é por isso que tu, agora que tu viu e aprendeu, tu já sabe que a ciência para um cristão, ela não está em oposição à fé em Deus e à religião. Pelo contrário, a ciência para o cristão é o quê? É uma ferramenta que o Criador colocou nas nossas mãos para conhecer a obra de suas mãos. A ciência não está em oposição à fé cristã, justamente porque ela emerge naturalmente de uma cosmovisão cristã, afinal estamos estudando a obra do Deus Criador. Claro que eu sei de onde vem a tua pergunta. A tua pergunta, ela tem a ver que o crente, ele tem um pé atrás com a ciência, porque ele logo pensa na questão criação e evolução, ou seja, ele logo pensa em algumas explicações científicas que parecem estar em desacordo com o livro da revelação escrita, né? Que é a Bíblia. E aí nós temos que sentar e conversar sobre como que a gente vai trabalhar com esses dois livros e como que a gente lida quando esses dois livros aparentam estar em contradição. Certo? E esse é outro assunto e outra palestra para a gente. Mas o problema é que existe um passo anterior que precisa ser dado, que é o seguinte, que é o crente ver que criação é revelação de Deus. Na teologia a gente chama isso de criação geral de Deus. Isso é ortodoxia cristã. A natureza é revelação de Deus. E a ciência é uma ferramenta para estudar essa revelação de Deus. Só que o crente ele não vê a natureza assim, como revelação de Deus. Ele vê a revelação na Bíblia. Mas ele esquece que a própria Bíblia está dizendo que os céus manifestam a glória de Deus e que a teologia cristã por séculos tem sustentado que a criação é revelação de Deus, a revelação geral de Deus. Qualquer pessoa que estudou teologia sabe do que eu estou falando. A gente tem a revelação estrita ou a revelação específica, que é a escritura, e a revelação geral, que é a natureza. E Paulo vai dizer que todo mundo já é indesculpável, porque os atributos invisíveis de Deus se revelam na criação, certo? Então, esse é o primeiro ponto. Então, o crente ele tem que ser instruído, por isso que o nosso título é o mínimo que o cristão tem que saber sobre ciência e religião, ciência e fé cristã. Em que sentido? A ciência para o crente é uma ferramenta para estudar a criação de Deus, ela não é inimiga de Deus. Por quê? Porque Deus se revelou através dessa natureza. Nós cremos assim, ela é revelação de Deus. Então o crente não pode ter medo da ciência. Agora, claro, o crente vai ter que lidar depois de entender isso com essa questão da interpretação dos dois livros. A interpretação da Bíblia e a interpretação da natureza, que a gente chama de ciência, né? A ciência é uma interpretação da natureza, interpretação no sentido de uma maneira humana de estudar a natureza. E ela está sujeita a erros. A ciência está sujeita a erros na sua maneira de ver a criação de Deus e de estudar a criação de Deus. Só que a gente também tem que entender que a escritura também está sujeita à interpretação humana. Ela não se lê sozinha, a escritura. Tem um ser humano e um cérebro lendo. Esse cérebro é caído, é falho e pode errar na interpretação da escritura também. Certo? Isso é um assunto para outro dia. É como a gente lida com essa noção das duas revelações de Deus, a geral e a estrita. Porque os problemas começam aí. É por isso que o cristão tem um pé atrás com a ciência. Porque ele se foca nesses problemas aí e porque ele comprou a ideia ateísta de que a ciência é inimiga de Deus. Né? De que a ciência está aí para provar que Deus não existe. Bobagem. Para o cristão, esses caras todos da ciência moderna aí, os caras que bolaram a ciência moderna, tudo crente. Tudo crente. Por quê? Porque eles estavam estudando a obra do Deus Criador. Como é que a ciência está aí para provar que Deus não existe? Não, pelo contrário, a ciência está aí para estudar a obra do Deus Criador.
Então, esse é uma boa conversa para tu ter com os teus amigos cristãos que pensam que a ciência está aí para, enfim, né? Thiago Davi colocou uma pergunta aí, ele colocou, uma vez que li no método científico, o cientista precisa ter fé no processo de pesquisa. Ele está perguntando se isso faz sentido, se dá para começar uma conversa sobre essa questão de religião e ciência a partir desse ponto. Sim, Davi. Cara, tem uma coisa que é assim, ó. O cara para a ciência, o fazer científico, isso a gente estuda na filosofia da ciência, tá? Não é crente, não é eu crente que estou falando. O fazer científico, ele precisa se alicerçar em alguns pressupostos metafísicos. Em que sentido? Pressupostos que não são prováveis, que não tem como provar. Por definição. E isso é inescapável do fazer científico. E isso, assim, a filosofia da ciência ateísta, qualquer um vai assumir. Eu tive aula disso na faculdade, que sim, o fazer científico ele se alicerça sobre pressupostos metafísicos. Por exemplo, tu botou aí como fé no processo científico. Eu vou elaborar um pouquinho mais essa frase, tá? O cientista, quando ele vai fazer ciência, em primeiro lugar, tá? Em primeiro lugar, ele precisa ter fé, ou seja, ele precisa crer. E por que eu tô querendo dizer que é fé e precisa crer? Porque ele não tem nenhum elemento para embasar, ou evidência para embasar isso, certo? Ele precisa crer nisso. Nisso o quê? Que as leis físicas são constantes, em todos os lugares, a todos os momentos. O que nos garante que elas não mudam a toda hora? Bom, os resultados consistentes que a gente tem. E isso é um problema da filosofia, né, da lógica. É o problema que eles vão falar do pensamento dedutivo, lembra? Pensamento indutivo. Não sei se você já estudou isso. Que, na verdade, filosoficamente, tudo que é indução é errônea, porque a gente não tem garantia que daqui a um minuto as coisas... tu tirar uma conclusão geral a partir de um exemplo específico vai se manter. A gente vê exemplos específicos e tira conclusões gerais. É assim que a ciência funciona. Só que filosoficamente não tem nenhum argumento para dizer que daqui a um segundo isso vai se manter verdadeiro. Então, cientistas antirrealistas, cientistas não, filósofos da ciência antirrealistas vão trabalhar com isso. Enfim, isso é um papo bem complexo, tá? A galera deve ter se perdido agora no papo, mas, enfim, podemos conversar sobre isso. O Marcelo é um cara que dá boas aulas sobre isso. Eu também posso falar um pouco sobre isso, mas não é bem a minha área, mas, enfim. Voltando. O fazer científico, então, precisa se alicerçar em alguns pressupostos metafísicos para os quais não há garantia nenhuma. Por exemplo, as leis físicas vão se manter as mesmas. Para fazer ciência, eu preciso crer nisso e eu não tenho garantia nenhuma disso. Ponto 1. Ponto 2. Eu preciso crer que os métodos científicos são reliable, que a gente chama em inglês, que eles dão resultados que são confiáveis e que representam a realidade mesmo. E eu não tenho garantia disso, filosoficamente falando. E por aí vai, entende? Tem uma série de pressupostos que são... Eu preciso crer, em primeiro lugar, na base de tudo, quando tu lê sobre isso, o primeiro argumento é assim, eu preciso crer que o mundo é inteligível. Eu preciso crer que a realidade é cognoscível. E eu não tenho garantia disso. Que dê para... Não tenho garantia nenhuma. Então, sim, dá para começar uma conversa com um ateu sobre isso. O fazer científico, ele se alicerça em vários pressupostos metafísicos para os quais não há garantia nenhuma. Porque não tem como não ser assim. Tem que ser assim. Ah, isso quer dizer que Deus... Não quer dizer nada. Quer dizer que o cientista tem fé. Sim, o cientista tem fé. Não há, sabe, não, né? Enfim, isso nos leva para uma outra discussão bem interessante, que é a discussão própria do cientificismo, né? Aquela discussão que é importante saber, e também é um ponto que nessa palestra eu botei 4 pontos, mas eu tenho um quinto ponto que não dá tempo nunca de falar, porque aí eu passo muito de 1 hora, mas que fala exatamente sobre isso, sobre essa questão do cientificismo, né? De que muitos cientistas, muitas pessoas ateias e tal, elas argumentam isso, não, a ciência já provou que Deus não existe, por exemplo, ou a realidade última do universo é matéria e energia. Não existe nada além da matéria e energia, não existe nada além do que pode ser provado pela ciência. Ou seja, o que existe é o que pode ser provado pela ciência.
né? O que é real é o que pode ser provado pela ciência. É uma crença do cientificismo. Tá, me prova isso. Me prova isso aí. Essa tua frase é real? Me prova. Como é que tu faz um teste científico que testa isso? Tu entende? Tu entende que é um raciocínio circular? Por isso, porque é um pressuposto metafísico. O cara pode crer nisso. Ele pode crer que só o que é real é o que passa pelo crivo do método científico. Só que o cara tem que assumir que isso é uma crença metafísica. Isso não é ciência. Isso é uma crença. Em termos epistêmicos, isso tem o mesmo peso epistêmico do Tiago aqui do lado dizendo não. Há coisas reais que não passam pelo crivo do método científico. Me prova. Não posso provar. Não posso. Por definição. Porque para utilizar o método científico eu preciso crer nesses pressupostos. Entende? Então, em termos de peso epistêmico, as duas frases elas estão no mesmo nível. Ou seja, é uma frase de fé. É uma frase religiosa. Eu dou o exemplo na palestra que eu falo sobre isso do Carl Sagan, né? O astrônomo famoso dos anos 80. O cosmos é tudo que há, tudo que houve e tudo que haverá. É mesmo, Carl Sagan? Prova. Como é que faz um teste para provar isso? Que daqui a pouco não vai haver outra coisa. Que no passado não houve. Antes do Big Bang, não, como assim? Prova. Ele não pode provar. Por definição, é fé. Fé religiosa. E aí vem eu e digo, não, o cosmos não é tudo que há. Não é. Prova. Não posso. Não posso provar. É fé. Nós estamos no mesmo nível epistêmico. Sacou? Enfim, então essas questões são boas. Para bater papo com os caras, sim. É ótimo. E qualquer pessoa que estudou um pouquinho de filosofia da ciência vai assumir isso aí. Só que a galera não estuda porcaria nenhuma e o povo é burro, inclusive os ateus. A galera não estudou. Quando tu pega um que estudou, tu fica feliz. Ah, por quê? Porque esse cara não é mala. Acho que não, o cara é bem mais humilde. Melhor coisa é conversar com o ateu, o filósofo, o cara que estudou e tal, porque aí o cara é muito mais humilde, né? Esse cara, porque o problema é o ateu que acha que Darwin acabou com Deus. Esse aí é um mala, assim, alça. Enfim. Exatamente, filme Contato. Exatamente, tem isso aí. Um pouco disso, né? Thiago, pontuou aqui 3 coisinhas, né? A primeira é que quando tu diz assim, ó, isso é um assunto para outra reunião, na minha cabeça é como se tu estivesse dizendo que a gente já vai ter a próxima reunião, certo? Cara, eu estou à disposição aí, sempre à disposição. Quer me chamar, me chamem. Não tem problema. O segundo é que pelo menos na minha caminhada, né? Foram poucas as vezes em que a gente sente a presença de Deus ouvindo sobre ciência, né? A forma com que tu colocou, através daquela mesma ilustração, né? De ver como é que se comporta a distância e tal. E aí, a gente vendo isso, né? À luz de um verso da Bíblia, de um versículo da Bíblia, torna Deus presente para a gente, né? Falando sobre ciência, experimentando, tendo experiência com Deus, falando sobre ciência, né? E eu acho que Amém. isso, além disso ser possível, isso é necessário, né? Não somente no nosso meio, mas pensar numa forma com que a igreja, quanto instituição, possa também enxergar e experimentar isso, né? De ver Deus, de sentir Deus estudando ciência, né? Seja qual for a área, né? Esse é um segundo ponto. E o terceiro você falou sobre a questão de você instruir a igreja acerca de coisas que muitas vezes são básicas e que às vezes a igreja nem se liga, né? Então, por exemplo, recentemente eu passei por uma situação e aí na hora não pude nem me conter de ficar calado, né? Tem esses brinquedinhos, né? Os pops, né? Que as crianças estão brincando muito agora. Uhum. E tem um desses que é todo coloridinho, né? Tem várias cores. E aí surgiu aquela discussão de que deveria ter cuidado, porque são as cores lá da bandeira, né, do movimento. E aí, eu vi isso aí. Pois é, e na hora eu fiquei calado, tentei, mas aí no final não me aguentei, né? Porque, às vezes, a falta de instrução leva a pessoa a um ponto como esse, de que, naquele momento, eu posso utilizar aquele brinquedo para falar sobre as cores do arco-íris, posso levar Deus naquele... Aliança de Noé. Exatamente, posso levar Deus naquela discussão
e mostrar para a criança que está ali crescendo em conhecimento, que às vezes está tendo uma oportunidade que nós não tivemos, de mostrar Deus para elas, né? Através de uma ilustração simples, básica, mas que às vezes a igreja se prende a um assunto e se prende a um ponto que não faz sentido nenhum, né? E ao invés de aproveitar aquela situação para mostrar Deus para as crianças, mostrar Deus através de um brinquedo, de uma coisa que é palpável, né? Que ela está ali na mão o tempo todo. Algo que ela poderia, toda vez que ela pegasse na mão, ela poderia, poxa, meu pai, meu irmão, minha mãe disse que isso aqui me lembra Deus, que essas cores me lembram Deus, né? Então, a importância de a gente ter essa instrução na igreja, de tornar isso mais popular, se é que a gente pode dizer assim, dentro da igreja. Sem dúvida. Amém, amém. Concordo contigo 100%. É isso aí. Por isso que nós estamos aí, né, amém? Trabalhando. É isso, suando. E aí, mas alguém... Aqui... Rebeca, quer falar, Rebeca? É isso que a Rebeca colocou mesmo. A gente é rápido em debater o que somos contra, mas totalmente despreparado a responder os porquês daquilo que afirmamos. Exatamente, Rebeca. É isso mesmo. Eu acho que não tem mais nenhuma pergunta. Thiago, agradecer mais uma vez. Né? Vejo Deus em você, vejo Deus através das suas aulas. Amém. Né? Uma pessoa que faz questão de estar sempre convidando, desde o nosso primeiro encontro, né, no ano passado. E aí, agradecer por todo esse tempo que você passou aqui com a gente, mostrando Deus para a gente através da ciência. Amém, pessoal. Grande prazer, viu? Eu sempre digo, né? Eu sempre afirmo quando eu falo por aí que sou um cara que ama Jesus e ama a ciência porque ela nos revela sobre Deus. Então, é isso que essa paixão sobre esse assunto é o que me motiva, né? Então, faço isso com muita alegria, sempre estarei à disposição quando vocês precisarem, quiserem, só me chamar aí. Nunca fui para Fortaleza, viu? Conheço o Nordeste, alguns lugares do Nordeste, já fui tocar no Nordeste e tal, mas Fortaleza a gente nunca foi, nem com a banda, nem eu para falar. Então, esperamos que um dia... Então, né? Vamos lá, vamos ver. Certo, pessoal? Prazer, viu? Prazer e obrigado pela oportunidade aí. Nunca tomei uma cajuína, não. Rapaz, nunca tomei. Sabe que tá perdendo, homem. Não tomei. E, na verdade, não gosto muito de suco de caju, viu? Eu já tomei suco de caju, mas não sou fã. Eu sou fã da castanha do caju. Mas o suco de caju não é meu paladar, assim. Mas você vai gostar, melhor que Coca-Cola. Não se preocupe, o suco de caju é ruim, ali. Arthur também não gosta. Tiago, muito obrigado, Deus abençoe a sua vida, bom final de semana aí. Gente, prazer, viu? Um grande abraço, espero que tenha sido bênção aí para vocês e sempre à disposição. Tá bom? Deixa eu voltar para muito bom, Valeu, muito Daniel. Bom, Tiagão. Muito bom, cara. Deus abençoe a sua vida, cara. De amém. Muito aprendizado mesmo, viu? Amém. Um abraço. Amém. Legal. Amém. Abração, pessoal. Valeu, pessoal. Tchau.